povo de Deus. Quem está feliz com Jesus? É uma alegria estar com você mais esta noite. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 3. Quero falar um pouquinho hoje sobre a língua. Quem tem língua aí? Essa palavra é para você. Versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 6, que diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas por ventos impetuosos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e ela é inflamada pelo inferno. Amém, irmãos? A maioria dos problemas que as pessoas enfrentam está relacionada à língua. Olha que coisa, irmão. Geralmente nós enfrentamos situações na nossa vida por causa da nossa língua. Provérbios vai dizer lá no capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, em outras palavras, quem quer viver bem precisa refrear a sua língua. E quem quer viver de uma forma a qual acha e pensa que é bom para a sua vida, infelizmente ela vai colher aquilo que não vai ser legal para ela. Porque você pode colher bênção ou você pode colher maldição. Palavras são sementes. Diga: palavras são sementes. Vão gerar vida ou morte. Agora quem escolhe é você. É você que precisa caminhar por um caminho a qual a sua palavra venha a ser uma palavra de vida e não de morte. Então todos os problemas, a maioria deles, está relacionada com pessoas que não sabem refrear a sua língua. Obrigado. Pessoas que não sabem refrear, sabe, dominar, controlar aquilo que sai da sua boca. E esse texto de Tiago mostra que a língua é tão pequenininha, mas ela pode incendiar um bosque, ela pode incendiar a vida de uma pessoa, ela pode fazer as pessoas viverem atribuladas. Ou seja, existem pessoas que estão vivendo nesse exato momento amaldiçoadas, porque elas próprias abriram a sua boca para tal, e hoje estão vivendo uma tribulação. Por quê? Porque não souberam ficar calados. Então a língua é um pequeno membro, mas é mortífera. Então muito cuidado com o que sai da sua boca. Porque às vezes você fala assim: ah, mas é o diabo. Muitas coisas, preste atenção nisso que eu vou dizer, não é o diabo que faz na sua vida, e sim você mesmo. Tem coisas que você é o agente do diabo para você mesmo. É claro que o diabo, ele te instiga a fazer o mal, mas tem muitas pessoas que, por não dominar sua boca,
elas mesmas vão viver algo ruim na sua vida. E porque elas mesmas abriram a boca para tal. Então, muito cuidado com o que você fala, amém, irmãos? Você pode viver bem, basta você valorizar o que sai da sua boca. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre esses 7 pecados mortais da língua. O primeiro delas é a fofoca. Olha que coisa. Diga misericórdia. Levítico 19:16 vai dizer assim: quando o povo saiu do Egito, foi algo interessante, irmão. Deus tira o povo da escravidão, e então ele dá esse livro. Era uma lei, eram as normas que o povo precisava viver, para que eles pudessem viver bem. E justamente nesse livro de Levítico, lá no capítulo 19, versículo 16, diz assim: não andarás com fofoqueiro entre o teu povo. Você quer viver bem? Nós estamos indo para uma terra que emana leite e mel. Você está indo para uma terra nova. Você está saindo da escravidão e agora você é livre. Então eu quero te dar um conselho. E o próprio Deus diz para Moisés dizer para o povo. E ele escreve isso. Ele documenta isso. E ele diz: não ande com fofoqueiro. Quer viver bem? Fuja de pessoas que gostam de falar da vida alheia. Pessoas que gostam de ficar falando mexericos de um lado para o outro. Se afastem de pessoas assim, porque elas destroem vida de famílias. Elas destroem a sua vida. Na realidade, ela se aproxima para destruir, porque a sua boca ela é mortífera. Através de língua de pessoas que são fofoqueiras, amizades são desfeitas, relacionamentos, inclusive dentro da igreja, são desfeitos por causa de uma pessoa que tem a língua fofoqueira. A língua de uma pessoa fofoqueira é inimiga da comunhão. Ela não quer estar perto para comungar, muito pelo contrário, ela está perto para saber, para falar, para maldizer. Se você quer viver bem, irmão, afaste de pessoas assim. A língua ela é difícil de refrear, mas você pode vencê-la. Basta você ter a linguagem do céu. Basta você entender que você é uma nova criatura. Olha o que Provérbios 26:17 vai dizer: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Quando alguém se mete em assuntos que não compete a ela, assuntos a qual ela não deve falar, é a mesma coisa de pegar um pitbull pela orelha. Você sabe o que vai acontecer? A mordida vai sobrar para alguém. E é justamente para essa pessoa que se mete em questão alheias. Então qual é o certo a fazer? Se não compete a você, não entre nesse assunto. Se não é bom falar, então não fale, refreie a boca. Se não vai fazer com que a pessoa vá se levantar, então não diga. Porque quando você fala, você se torna um mexeriqueiro, uma pessoa que gosta de fofoca. Amém, gente? Amém. Essa palavra ela é um pouco abençoada. Que às vezes a gente está falando e algumas pessoas estão dizendo: meu Deus, isso está falando comigo. E é por isso que nós estamos aqui, para a gente aprender a importância da gente domar o nosso próprio corpo. Amém? Existe o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo. Olha que coisa boa. Aí a pergunta é: quem é você? Aí você diz: nenhum dos dois, pastor. Diga: está repreendido. O ativo é aquele que conta a fofoca. É aquele que diz assim: eu tenho uma coisa para te contar. Você já viu pessoas assim?
E o passivo é aquele que diz: me conta, o que é mesmo? Fala. São dois tipos de fofoqueiro. Porque ainda que você seja o passivo, aquele que só escuta, você está alimentando a língua do fofoqueiro. Vamos dizer assim, é o fofoqueiro mor. E quando você alimenta, você está dando mais lenha para a coisa. Aquilo ali vai sair e vai destruir vidas de famílias, de pessoas. E quem sabe até a vida de amigos a qual você tem. Então o certo a fazer é não comentar e dizer deixar para lá. Quando a pessoa chegar e falar: não tenho coisa para te contar, e diz: irmão, não me interessa. Se é algo que glorifica ao Senhor, vamos conversar, vamos estar aqui animados, empolgados. Mas se é algo que para destruir alguém, eu não quero nem saber. Eu não estou aliançado com isso. Eu estou aliançado com os céus. Amém, irmãos? Estou aliançado com os céus. O segundo é o julgamento. A gente conhece bem esse texto de Mateus capítulo 7. Mas eu quero ler para você entender um pouquinho. Não julgueis, para que você não seja julgado. Porque com o juízo que você julgar, você será julgado. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu, o arqueiro, que está no olho do teu irmão, e não vê o pé de mandacaru que está no teu? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Quando você julga alguém, é como se você pegasse um bumerangue e jogasse. Ele vai cumprir o seu caminho e a sua trajetória, mas você pode ter certeza que ele vai voltar e vai pegar em você. Assim é a vida de quem julga as pessoas. O mundo físico, irmão, ele é regido por um mundo espiritual. Então tudo aquilo que acontece aqui é gerado lá. Então quando você joga, você pode ter certeza que vai causar um efeito na sua vida. Mais cedo ou mais tarde alguém vai julgar você. Alguém vai falar mal de você. Alguém vai te criticar. Alguém vai bater o pé. Enfim, vai acontecer alguma coisa. É por isso que nós precisamos, a partir de hoje, parar de julgar. Em vez de julgar, vamos orar mais. Por que a pessoa está passando por isso? Por que ela está vivendo assim? Ore em vez de julgar. Se coloque no lugar em vez de julgar. Então é como se você assinasse um documento, uma promissória. Você pode ter certeza que um dia a conta vai vir. E é tão ruim quando você é alvejado por aquilo que você não tinha nem a oportunidade, irmão, de você se ver livre de tantas coisas, mas você entra em assuntos que não é seu. E quando você entra, você está recebendo uma conta a qual você não precisava pagar. Mas às vezes a gente entra em questões que não são nossas, porque achamos que temos o direito de falar, de dar a nossa opinião, que querendo ou não a minha opinião que importa. Olha o que Tiago vai dizer no capítulo 4: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei,
Você já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Então diga assim: eu não sou juiz. Amém, gente? Lá em Mateus 18 tem uma parábola do credor incompassível. Eu acho interessante esse texto. Diz assim, ó: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentou um que devia 10.000 talentos. E não havendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se em reverência, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocando, dizendo: paga-me o que tu está me devendo. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, disse: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e colocou aquele homem na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteceu, ficaram tristes e foram declarar ao seu senhor o que havia se passado. Então o seu senhor chamou-o na sua presença e disse: servo mau, eu perdoei a tua dívida, porque você suplicaste. Não devia tu também igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Nós queremos ser perdoados, sim ou não, gente? Então nós precisamos agir de misericórdia para com todas as pessoas. A gente não tem que escolher quem vai ser abençoado ou não. A gente tem que ser compassivo com todo mundo, independente do que elas façam. Amém, gente? Nós precisamos agir de misericórdia. Na oração do Pai Nosso está escrito isso. Quem sabe o Pai Nosso aqui? Vamos lá. Pai Nosso. Opa, é isso aí. Perdoai as nossas, assim como nós perdoamos. A gente não ora assim, a gente não pede assim. E por que na hora de agir a gente age sem misericórdia? A gente age, irmão, como se fosse juiz. A gente não quer saber. E quando nós não perdoamos, nós agimos com julgamento. Nós agimos como se nós fôssemos juízes. E olha o que diz o restante. No versículo 14 e 15. Tem gente que não gosta de ler esses. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará vocês. Olha a gravidade disso aqui, irmão. Quando você não perdoa, você não é perdoado. Não adianta você tentar querer a misericórdia para você e os outros fiquem para lá, não. A gente precisa agir da mesma forma. Se você quer ser perdoado por Deus, então perdoe aquele irmão que te ofendeu. Perdoe aquela irmã que te ofendeu.
Perdoe aquela pessoa que você, sabe, quando vê ela na rua, você vira, passa para o outro lado da rua. Você não pode agir assim. Graças a Deus aqui não tem, né, irmão, pessoas assim. Mas tem pessoas que pisaram na bola, às vezes, com muitas pessoas aí. E a pessoa quer distância. Não haja assim. Você é uma nova criatura. Haja com misericórdia. Amém? Outra coisa aqui, o terceiro: pessimismo ou negatividade. O pessimista, a pessoa que é negativa, ela atrai miséria para ela. Ela não consegue nada na vida e ela fala as coisas e não percebe. Esse é o problema. Que ela fala: ô vida miserável. É uma pessoa pessimista, que vive falando que a vida não presta. Como é que a vida vai prestar se a própria boca fala coisa ruim de si mesmo? Olha o que diz Provérbios 23:7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Você olha às vezes um fracassado, irmão, por aí, e você fala: por que ele está vivendo assim? Porque era assim que ele se imaginava. Uma pessoa bem sucedida, ela se vê bem sucedida, ela se vê próspera, ela se vê uma pessoa, pessoa bem remunerada, uma pessoa que vive bem. Quem se vê assim? Mas tem gente que olha para o seu casamento e diz: olha que miséria, eu casei com uma praga dessa. Como é que vai viver feliz? Se você não tem coragem de abençoar, muito cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado aí com essa criança. Isso, que ele está olhando para o vento. Então nós precisamos tomar bastante cuidado, irmãos, com o que sai da nossa boca. Você quer ver um exemplo aqui? Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Há um exemplo clássico aqui, ó. O problema da língua mortífera é esse. Olha o que Jó disse: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, ele sacrificava pelos seus filhos. Jó, ele sabia quem eram os seus filhos. E todo dia ele estava apresentando a Deus. Ele disse aqui, irmãos, que ele não ficava tranquilo, ele não sossegava, nem repousava, pensando que algum mal viria. E quem vive assim, você pode ter certeza que o mal virá. Você já está esperando. Quantos aqui já falaram assim: eu acho que esse ano vai ser terrível? Sabe o que você fez? Você colocou no envelope, colocou no correio, espera o ano chegar. Quando o ano chega, você pode ter certeza, quando você abrir, todas as sementes que você lançou vai brotar, crescer, frutificar. É assim que funciona. É por isso que você já tem que começar o ano declarando palavras de vitória e não maldição. Entrou a pandemia, estamos enrolados. Nós vamos morrer. E aquela agonia, irmão, aquela aflição. Cuidado com o que você fala. Libere palavra de vitória sobre a sua vida. Você não pode viver assim. Sabe, você tem que entender isso. Então Jó estava já no seu coração. Ele já estava esperando, aguardando. Segura o outro aí, que o outro também está passeando.
nós precisamos vigiar com o que a gente fala. Diga: eu preciso vigiar a minha boca. Preocupação todo mundo vai ter, isso é coisa humana. Quantos aqui tem preocupação? Isso é humano. Agora, não permaneça na preocupação, porque se você permanece também, você não tem fé. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Está preocupado? Amém. Nada melhor do que um dia após o outro, irmão. Não é isso que a gente canta? O choro pode durar uma noite e a alegria vem pela... Então creia. Amém? É igual o deserto. O deserto não é para você ficar lá, é só uma passagem. Agora tem gente que vai para o deserto e ainda quer armar uma rede. Vou ficar aqui está quentinho. O povo de Israel foi assim. Uma trajetória curta se tornou 40 anos. E quantas pessoas não vivem assim? Vive o ciclo de toda a sua vida em um deserto. Entra ano e sai ano, e ela vivendo debaixo, sabe, de um legado de maldição. Nada muda na vida. É o mesmo ciclo. Fica arrodeando. Você precisa hoje se levantar e parar de arrodear e derrubar essa muralha da sua vida. Derrubar essa muralha e dizer: eu não aceito isso para a minha vida. Eu não aceito isso dentro da minha casa. Eu não aceito isso nas minhas finanças. Eu não aceito isso nos meus negócios. Eu vou me levantar e vou vencer. Agora, quem é que muda isso? Diga: sou eu. Porque, irmãos, não é palavra que vai mudar o curso da tua história. Presta atenção nisso. Não é oração. Eu posso colocar a mão na sua cabeça e dizer: sai coisa ruim. Que a coisa ruim não vai sair, porque a coisa ruim é você mesmo. É você que faz maus negócios. É você que age sem fé. É você que não libera a palavra de vitória sobre a sua vida. É você que não se levanta para orar e para jejuar. É assim ou não é, irmão? Olha o interessante aqui. Tem uma conversa que diz assim: crente não bebe, crente não fuma, mas crente come. O que crente gosta de fazer? E o crente aprendeu isso. Então aonde ele vai tem comida, ele está dentro. Agora chama para jejum. Sabe por que ele não vem? Porque ele não aprendeu. E quando Jesus, ele chega e se apresenta, ele diz assim, ó, para Satanás: nem só de pão viverá o homem. Quer viver uma vida abençoada? Mude a sua naturalidade para aquilo que é espiritual. Para você permanecer num lugar qual você nem merece, mas que Deus te coloca nele. É assim que funciona. Então o deserto é uma passagem. Você não precisa ficar lá. Você precisa vencer isso. Amém, gente? Então declare palavra de vitória sobre a sua vida. Olha o que a palavra declara aqui, irmão. Romanos 8, 35 ao 39. Eu vou ler só esse ponto aqui. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Diga: eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. João 4:4, 1 João: maior que está em mim do que está no mundo. Maior é o que está em nós. A gente canta essa canção. E tem gente que não quer, que quer viver algo em Deus, mas não declara a palavra de vitória para Ele. Se Deus é por nós, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Me diga, quem será?
É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos abençoa. Ele é o nosso auxílio, é o nosso ajudador. Tem uma canção que a gente canta dizendo assim: eu vou te adorar para sempre. Aí começa dizendo no verso que Ele é a nossa torre forte, que Ele é o nosso abrigo. Ele é tudo para nós, irmãos. Agora, por que eu não consigo viver e experimentar aquilo que Deus tem para mim? É porque eu não consigo fazer dele a minha torre. É porque quando é para mim descer mais, ou fazer como o pastor Alexandre estava falando aqui, que a fila é menor de madrugada, só que de madrugada o sono está tão intenso que não dá para levantar. Mas não é porque não dá para levantar, é porque você não tem um hábito de levantar. E você tem um hábito de dormir. Você tem um hábito de comer um pãozinho todo dia. É um hábito, um cafezinho. Você fala, eu vou jejuar, mas quando você sente o cheiro do café, você diz, eu vou deixar para amanhã. Por quê? Porque isso mexe com você. Então mude o cardápio, esse cardápio natural, e entre no cardápio do céu, para que você possa experimentar, declarando palavras de vitória, sabe, irmão, palavra de vida. Troque a Coca-Cola, hashtag troque a Coca-Cola pelo jejum. Quando ela fazer tsh, você também faz tsh. Entre no lugar qual está acessível. Só que são poucas pessoas que entram. Quer viver bem? Acesse hoje. Faça hoje. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa, irmão. Não, não é? Preocupado com o cabelo que está caindo. O cabelo está ficando branco, vou jogar uma tinta. Preocupado com a gordurinha a mais. Entre no jejum. Oração. Acesse os céus e declare palavras de vitória. Eu posso, eu vou vencer, eu vou conquistar. A minha casa é uma bênção, a minha vida é uma bênção, tudo que eu tenho é uma bênção. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Tudo na minha vida já deu certo. Declare isso. Tudo na minha vida já deu certo. Você crê nisso? Você está dizendo assim, tudo na minha vida deu certo, já deu certo. E tem gente que diz assim ainda, é porque o pastor não conhece a minha vida. Pobre miserável que eu sou. Você precisa mudar esse discurso hoje, que é o quarto que nós vamos falar, a murmuração. Isso aqui é um pecado mortal da língua. Diga murmuração. Olha o que Paulo diz aqui, irmão. Olha que eu estou falando do Novo Testamento, 1 Coríntios 10, 10, 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já não chegados os fins dos séculos. Então ele está dizendo, olha, aconteceu com eles, então cuidado, pode acontecer contigo. Se você murmurar, o destruidor vai entrar na tua vida. E esse destruidor aqui, irmão, você pensa que é um anjo de Deus, não é não. O diabo sempre, quando age, ele age em 4 esferas: principados, potestades, hostes, dominadores. 4 esferas. Cortador,
migrador, devorador e destruidor. 4 esferas. E é esse destruidor que nós estamos falando. Então o diabo entra quando nós murmuramos. Nós precisamos estar atentos. O povo de Israel deixou o destruidor entrar. E eles pereceram ali. Eles foram morrendo no deserto. Eles não experimentaram o melhor de Deus. E não é porque Deus não queria, não. É porque eles eram murmuradores. Um murmurador não pode viver bem, porque ele se maldiz. Deus está dando para ele, mas é ruim. Não presta. A terra, irmão, manava leite e mel. Vocês lembram quando o povo, Moisés envia os espias, eles chegam na terra. A terra era como, gente? Diga, boa! É a terra que Deus quer colocar você. A terra é boa. Isso, irmão, é como figura. Está escrito como figura para nós, para chamar a atenção da gente. É algo que vai acontecer. Escreva isso. A terra é, ou seja, o céu é. O céu é bom. É a nossa terra prometida. Deus prometeu. Agora tem muita gente que vai ficar fora da terra prometida, porque é murmurador, porque é ingrato, que é ingrata. Deus está dando tudo. Uma pessoa não sabe ser grato pelo que tem. Eu fico olhando para a minha vida assim que eu casei, eu e a pastora, irmão, pensa num negócio difícil, era aquela vida. 2 maguinhos. Padeceu muito. Eu me lembro quando eu comprei o primeiro carro, foi um Fiat 147, com os pneus furados, mas eu dei um glória tão grande. Troquei a bicicleta por um Fiat 147 com pneu furado. Aí eu fico olhando hoje, tanto que Deus tem feito na minha vida. Eu vendi amendoim na rodoviária. Amendoim, Drops House, partilha, caramelo, prestígio, choquito. Troca em vale transporte. E por que não ser grato hoje por tudo aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos? Se você for observar a sua vida, você está vivendo melhor do que uns anos atrás. Talvez ainda não esteja do jeito que você queria, mas você já está vivendo melhor. Então, a palavra para você é: seja grato. Seja grato pelo carrinho que você está usando, né? Eu tenho certeza que ele é melhor do que aquele, ou daquela bicicleta. Sua casa. Tem gente que nenhuma tinha. Hoje você tem uma casa, então seja grato. Seja grata. Ah, mas porque não rebocou ainda? Não esquente não, que para que outros possam sorrir, vai chegar lá e vai rebocar a sua casa. Mas seja grato. O que a gente precisa fazer, irmão, é deixar de murmurar. A sua igreja é a melhor igreja. Sim ou não, irmão? É a melhor igreja. Eu me lembro quando a gente iniciou na garagem do irmão Paulo. Ele errou de menino. Eram os membros da igreja. Que crente sabe fazer menino. E a gente corria naquela garagem na maior alegria. Depois a gente foi para o Darcy Ribeiro, uma loja 4x4. Encheu. Depois a gente foi lá perto do Galo Frito.
Quem lembra? E hoje você está aqui. Lá a gente ficava assim, ó. Hoje tem ar-condicionado. As cadeiras eram aquelas branquinhas que você sentava e quando você levantava ficava a marca no Zé Bolacha. Da cadeira. Tinha um TNT que passava em cima, que é onde o senhor Sprinter corria. O mestre Sprinter era um ratão que tinha, que quando eu entrava ele dizia até Pai do Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Não tem como uma pessoa ser uma pessoa que agrade ao Senhor sem ele conseguir olhar para trás, irmão, e ver tudo aquilo que Deus tem feito. E Ele vai fazer mais ainda. Mas tenha paciência. Salmo 103, versículo 2: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça. Você precisa se tornar uma pessoa grata a partir de hoje. Olhar para trás. Existem pessoas nesse momento que estão passando por coisas terríveis, piores do que as suas. Quer ser grata? Olhe para essas pessoas. Chega no hospital desse aí, gente com um respirador de goela abaixo, lutando pela vida, e você está aqui respirando normalmente. Então diga: bendiz a minha alma, não te esqueça de todos os benefícios do Senhor. Valorize isso, irmãos. Valorize. Lembre-se que o pecado deles está escrito para exemplo nosso, para que a gente não venha viver um destruidor dentro da nossa vida. Então agradeça. Outra coisa, a desculpa. Porque a desculpa aqui é um pecado da língua? Quem sabe me dizer? Porque a desculpa impede você alcançar a bênção do Senhor. Você sabia disso? Deus quer empurrar você para alguma coisa grande e você dá uma desculpa. Lembra de Moisés? Você vai libertar o povo. Eu tenho a língua pesada. Não, rapaz, seu irmão vai contigo lá, ele vai falar para o intermédio. Lembra de Gideão? O Senhor é contigo, homem valor. Eu sou frouxo, eu não dou conta de vencer isso não. Isso não é comigo. Tem gente que é assim, irmão. Deus está dizendo: você pode. Ele diz: que isso, pastor? Languinho, eu não sei nem falar. Irmão, Deus te capacita. Você pode. Você tem que olhar para você e declarar isso. O primeiro pecado do homem foi o quê? E da mulher? Eles comeram do fruto, sim ou não? Agora o que me chama a atenção é quando o Senhor chega para eles e fala assim: Adão, o que aconteceu? Você comeu do fruto? O que ele disse? Ó, desculpa, a mulher que tu me deu. Mulher, aconteceu? A serpente me enganou. A serpente que tu colocaste no jardim me enganou. Desculpas, irmão. E eu faço a pergunta para você: qual é a desculpa de você avançar? Qual é a desculpa de você crescer? Qual é a desculpa de você desenvolver aquilo que Deus confiou para você? Qual é a desculpa que você vai usar? A desculpa é a razão que leva muitas pessoas a viver as suas vidas naturais, sem experimentar o novo de Deus para elas.
E elas continuam vivendo amarradas, sem conseguir vencer. Não dê desculpa. Amém, gente? Amém. Seja livre disso. Muitas pessoas que eu conheço vivem acima do peso. E qual é a desculpa? De emagrecer. Tem um problema de gastrite. E se eu ficar sem comer, eu até morro. Começa a dar uma dor aqui dentro, que vai me comendo. Não pode ver uma Coca-Cola, que parece que mata a gastrite esse negócio. São desculpas. Não entram no nível espiritual porque dão desculpas. Não fazem o jejum de Daniel porque dá desculpa. Eu detesto verdura, então fica com água, mas entra no propósito. Amém, gente? Muitos pecados não são vencidos por causa de desculpa. É ou não é? O cara tá lá naquele negócio, a mulher me enganou, ela piscou para mim. Aí cai, se prostitui. É porque o homem era bonito demais. Aí cai. São desculpas esfarrapadas. Não existe justificativa para erros, irmãos. Erro é erro e ponto final. Agora tem gente que quer dar desculpa, né? Tem gente que dá ainda desculpa com base nos erros dos outros. Valorize a sua vida. E principalmente a sua vida cristã. A sua vida com Deus. Essa vida aqui vai passar, ó, e rápido. Mas você um dia vai aparecer diante de Deus e vai prestar conta com Deus. Amém? Pare de dar desculpa e fale palavras de afirmação a partir de hoje. Assuma a sua responsabilidade. Quem errou? Foi eu. Quem é que fez isso? Foi eu. Faça assim. Por que você não faz? Porque eu não quero. É mais bonito do que mentir, do que falar desculpas para permanecer no erro. E tem gente que infelizmente, irmão, pessoas não avançam por causa disso. E tem gente que vive o inferno por causa disso. Quem quer viver uma vida assim? Ninguém. Agora, claro que uma palavra dessa aqui, ela confronta a gente, sim ou não, irmão? E a gente vem para um ambiente desse, a gente consegue nem dar um glória. Como é que dá? E a gente sai assim ainda dizendo assim: meu Deus, será se eu vou conseguir? Sim, você vai conseguir. Ou você quer morrer no deserto? Quem quer entrar na terra prometida? Olha aí, parece bingo. Todo mundo quer, irmão, ganhar o prêmio. Mas tem gente que não quer se esforçar. Todo confronto traz mudanças para a nossa vida. Amém? Só que quando a gente confronta, vem o diabo e passa a mão na cabeça. Cabelo bonito. Passa a mão na cabeça, o bicho. Qual é o interesse? Aí o confronto vem: você precisa jejuar. Aí o inimigo: para que isso? Cuide da sua gastrite. É assim que ele fala. Porque ele fala. Então todas as vezes que você é confrontado, o diabo vai passar a mão na sua cabeça para dizer ainda que você tem a razão. Mas você não tem razão não, irmão. Amém? Levante-se hoje
Diga para você mesmo: eu quero mudança. Eu vou viver o melhor de Deus para minha vida, para minha casa, para minha família. Amém, gente? Assuma suas responsabilidades. Qual é a sua responsabilidade com Deus? Qual é a sua responsabilidade para com a sua vida espiritual? A responsabilidade é sua, não deixe para os outros. É responsabilidade sua ser um bom marido. É responsabilidade sua ser uma boa esposa. É responsabilidade sua ser um bom filho. É responsabilidade sua, não dos outros, de exercer aquilo que o Senhor confiou a você. De quem é a responsabilidade? É sua. Amém? Então pare de dar desculpa, pelo amor de Deus. O sexto é a mentira. Essa aqui ninguém faz. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo. Que palavra. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo, irmão. Então cuidado com a sua língua, para você não usar desse artifício, que é a mentira. Porque quando você mente, se torna filho de quem? Do diabo. Agora ninguém aqui quer ser filho do diabo. A mentira destrói. Eu conheço uma história de um pastor. Ele foi destruído, ele e toda a sua família, por causa de uma mentira. A mulher gostava muito dele, uma enfermeira. Sabe o que aconteceu? Ele foi submetido a uma cirurgia. E essa mulher naquele dia teve a oportunidade de ver o corpo do pastor. Chegou na igreja, inventou uma mentira, dizendo que teve um caso com o pastor. E contou para a esposa como é que era o corpo do pastor. E ela acreditou, e foi aquele burburinho, e ele disse é mentira. E mesmo assim todo mundo acreditou. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu o ministério, perdeu a família, foi embora daquela cidade. Depois de muito tempo, a mulher que mentiu, com câncer, já perto de morrer, ela resolveu contar a verdade. Foi quando a igreja se reuniu e foi atrás desse pastor. Encontraram. Falaram: olha, nós ficamos sabendo de toda a verdade, então nós queremos restituir a você o seu ministério. E o pastor olhou e falou assim: e a minha família? Você vamos trazer de volta? A esposa já estava casada com outro. Então a vida foi completamente destruída. Você sabe por quê? Por causa de uma mentira. Então, irmãos, não usa desse artifício, que famílias inteiras podem perecer, pessoas podem sofrer por causa disso. Fale a verdade. É por isso que Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Então não use de mentira, porque se você usar desse artifício, você vai se parecer com o diabo. Para finalizar a confusão, existem pessoas que quando abrem a boca é uma confusão só. O problema está arrumado. E eu quero ler esse texto para você
Esse texto aqui, irmão, quando eu li ele, eu era ainda um novo convertido, eu me arrupiei todinho. Que diz assim, ó: 6 coisas o Senhor odeia. Está em Provérbios 6,16. Nunca esqueça, Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. 6 ele odeia, e a 7ª ele abomina. Quais são as 6 que ele odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a que ele odeia? O que semeia contenda entre irmãos. Isso aqui é bíblico. O semeador de contendas é aquele que não consegue ver a paz no grupo, é aquele que inventa e faz qualquer coisa para fazer com que algo se levante ali, para tirar a paz, o descanso, a harmonia. E isso o Senhor abomina, Ele detesta isso. E a gente precisa tomar muito cuidado, que o semeador, irmão, ele sai jogando, ele sai lançando. Não é igual aquele que planta. Quem planta, cava a covinha e ó, coloca a semente ali. Mas o que semeia não, ele sai jogando. Não importa onde será semeado. E tem gente que faz isso, sai semeando, nem sabe se é verdade, e sai falando, abrindo a boca, e sai jogando, e sai falando, e sai falando. Um dia você vai colher isso, porque é o bumerangue, lembra? Você está jogando o bumerangue, mas ele vai voltar. Então tome cuidado com a sua língua, não prejudique ninguém, seja livre disso. A sua boca não foi feita para maldizer, mas para abençoar. A sua boca é uma boca de Deus, então profetiza coisas boas. Faça isso e você vai comer o melhor dessa terra. É isso que você precisa fazer. A partir de hoje, não use a sua boca para falar mal de ninguém, e você vai viver coisas gloriosas. Você lembra quem eram os 10 espias? Você lembra? Quem eram os 10 espias? Que silêncio é esse, gente? Você lembra? Você lembra de algum? De quem? Você sabe por que você lembrou de Josué e Caleb? Porque derrotado a gente não lembra o nome. A gente só lembra o nome de quem é vitorioso. É por isso que a palavra de Deus diz: ao que vencer, eu lhe darei uma pedrinha escrita o seu nome, que só eu e ele vai saber o nome. É o que vencer, é o vencedor, é a você que ele está falando, porque nome de vencedor é lembrado. Amém, gente? Vamos viver assim, entendendo, nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fique de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Meu Deus.